A maior aula de jiu-jitsu do mundo registrado pelo Guinness World Record em Abu Dhabi. Eu tive lá. Você já assistiu essa aula? Como é que ela foi? Mais de 1.800 alunos lá em Abu Dhabi, no Adnec, que é um centro de exibição, tipo o Rio Centro, assim, esses lugares que são enormes. E eu vou te contar como é que foi toda essa saga para preparar a molecada, porque foram muitas e muitas escolas, muitos ônibus, foi um caos danado para fazer isso acontecer, mas nós conseguimos. E esse feito, esse recorde, não é só meu, é coletivo, mas ele também é seu, é de todos nós que praticamos o jiu-jitsu. Então eu vou te mostrar essa aula, claro, antes você já deve se inscrever no canal, já deixa o seu like para você não esquecer. Como é que isso aconteceu? Cara, foi uma loucura. Foram muitas escolas, as escolas tinham que ensaiar um protocolo, ok? Que era o que ia acontecer. Você imagina só, diferentes escolas treinando, ensaiando tudo o que ia acontecer nessa aula em diferentes lugares, em diferentes momentos, para chegar no dia fazer tudo igual. Então realmente foi um desafio. Se eu não me engano, foram 2 meses de preparação, de estudos, de ensaios com esses alunos. E aí, o mais sinistro, chegou no dia do evento, nós chegamos nesse centro de exibição. Algumas escolas começaram a chegar às 7 da manhã. Os ônibus começaram a chegar. E a parada estava meio que programada para começar entre 11 horas da manhã e meio-dia. E aí você pensa, chega um ônibus com 30 crianças de uma escola, logo chega outro ônibus com 25 crianças, logo chega outro ônibus com 35 crianças. E assim foi com, se eu não me engano, uns 45, 50 ou 60 ônibus. Cara, foi uma quantidade enorme de ônibus e de crianças. Só que a gente precisa pensar o seguinte, que era a nossa preocupação, meu irmão, se algo aqui sai do controle, muitas crianças no mesmo lugar, tem até perigo aqui de gente ser pisoteada. Então como é que a gente vai fazer? Separaram por baias. Tem essa foto minha aí, ó, que eu tava lá, e que se você observar, a cor do tatame que eu tava aí com essas crianças era diferente da cor do tatame em que foi realizada a aula. Por quê? Porque tinha um outro espaço em que a gente teve que ficar com as crianças, cada professor ou cada grupo de professores de cada escola, com aquelas crianças da determinada escola numa baia, num espaço, e várias outras baias num espaço enorme para diferentes escolas. O nome da escola que eu trabalhava era Al-Daher. E aí você pensa, algumas crianças chegaram às 7 da manhã, outros ônibus chegando às 7h05, outros 7h30, alguns 8h30, 9 da manhã, 10 horas. Tinha criança que já estava naquele espaço ali, mesmo, 3 horas, ou seja, no início do dia, na manhã, cheio de energia, e a gente pensando, cara, senta, senta, não levanta, e aí levantava a molecada, daqui a pouco jogava coisa na outra. Meu irmão, e a gente controlando por horas para que pudesse começar o evento e aí sim a gente conseguisse fazer essa aula. Essa aula aí que foi bem direcionada, você pode ver o meu mestre Bita, o mestre que me formou na faixa preta, que claro, me fez aí 80% da minha jornada, porque antes do mestre Bita eu tive 2 professores nas antigas, em Teresópolis, Carlos Hollisson e o mestre Elias Martins. Porém, eles me deram aula quando eu era ainda bem criança. Por exemplo, Carlos Hollisson começou a me dar aula quando eu tinha 5 anos de idade, em 1984. Aí depois de um tempo, eu ainda fui para o mestre Elias Martins, que funcionava no Sesc de Teresópolis. E depois de um tempo, eu acabei indo parar na mão do mestre Bita e desde então segui, fiquei firme até a faixa preta e até hoje, que é a minha linhagem de formação. Então o mestre Bita estava ali, também com grandes nomes do jiu-jitsu, como você viu ali, o Gordo, né, o criador da meia guarda do jiu-jitsu, Ramon Lemos, que foi o professor do Guilherme Mendes e do Rafael Mendes, cara. Pedro Matraca, Pedro Damasceno também, que foi um dos grandes nomes do Carson Gracie. Mestre Carlos Henrique, que é um dos nomes, grandes nomes do jiu-jitsu também carioca, das antigas demais. E o Faisal, né, o Faisal, que é o filho aí do Sheik, da família real aí, da galera lá, e se desenvolveu aí com jiu-jitsu como um campeão daquela região, né? Um herói ali para a galera dos Emirados, no caso.
Então é isso, galera. Eu fico feliz de poder compartilhar com vocês. Continue acompanhando. Deixe aqui no comentário o que você achou desse feito histórico. Nos próximos vídeos, o maior treino de faixas pretas que já rolou no mundo. Esse treino, claro, ele não foi registrado no Guinness World Record, mas assim, a princípio, se você sabe de algum treino que rolou com mais de 150 faixas pretas, você comenta aqui. Se a gente vê algum comentário, bom, e aí eu acredito que sim, que possa ter existido algum treino com mais de 150 faixas pretas. Mas enquanto eu não ver ninguém falar nada, nenhuma foto, nenhum vídeo, tá aí o vídeo e a foto, e eu também participei. Isso eu vou trazer no próximo vídeo, então não deixe de se inscrever, ok? Tamo junto, deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que mais que você quer ver aqui no canal nesse ano de 2025, e dá essa força, porque esse ano eu tenho que trazer minha mãe aqui. Tô na Europa, já fiquei 7 anos sem ver minha família uma vez, e dessa vez eu não posso ficar tanto tempo. Já tô com 45 anos de idade, e a única forma de eu trazer minha mãe aqui, cara, é vocês me ajudando. Meu canal melhorando também a monetização. Não dá nem para pagar a passagem, eu vou falar para vocês. Programado para julho desse ano, não dá para pagar nem a passagem dela. Mas aí que tá, cara. Se você compartilhar, já deixar um like, se inscrever, deixar um comentário, você tá ajudando para depois isso pelo menos amortecer um pouquinho os gastos que a gente vai ter. E esse é um objetivo que eu tenho. Eu ainda não tô aqui estável como eu já tive numa primeira temporada que eu vivi aqui na Europa, mas eu tenho certeza que é questão de tempo, que eu vou chegar lá, mas enquanto não, preciso muito também dessa ajuda para que eu possa trazer minha mãe aqui e matar um pouco a saudade. Vai ser justamente no mês do meu aniversário. Então, a cada vídeo, tô falando sobre isso, tô fazendo tipo uma campanha, né? Dona Sônia em Bilbao. Dona Sônia é o nome da minha mãe, Dona Sônia em Bilbao é o nome dessa campanha que a gente vai mover aqui junto, e eu conto com vocês. Forte abraço, tamo junto, cientistas. Ouça! Então, tamo junto, bora pro vídeo. Já se inscreveu? Tamo junto, bora!